né? O homem está sendo influenciado pela cultura de outros homens. Então ele é agora um ser viciado. O homem adquire vícios. Então, nesse primeiro momento aqui, o homem em contato com a natureza é um bom selvagem, uma pessoa sem vícios, uma pessoa pura. O bom selvagem. Aqui ele já é um homem social com vícios, muito, muito influenciado pela ideia de corrupção, por exemplo. Então, dentre outras que nós conhecemos aí, inveja, sentimentos negativos, né? E, inclusive, o processo civilizatório é um processo que depende muito vamos dizer assim, do desenvolvimento das ciências, das artes, da política, não é? E as ciências, as artes, a política, para o Rousseau, são eventos de natureza cultural, são eventos que contribuem, que promovem a desigualdade entre os homens. Promove a desigualdade, porque você tem aquele que sabe mais, que sabe menos, o mais privilegiado, o menos privilegiado, e mais. Desenvolve no homem sentimento, por exemplo, de inveja. Tá? Sentimento como o egoísmo, dentre outros. Então, são justamente esses eventos da cultura humana que fundamentam o processo civilizatório, que transformam o homem, tornando-o vicioso. Tá? E aí o Rousseau vai trazer também como exemplo a criança. A criança, quando nasce, nasce pura. E é justamente em contato com a sociedade que ela vai se tornando impura. Então, daqui a pouco, quando a gente falar um pouco da pedagogia do Rousseau, a gente vai ver como que deve ser a educação da criança, para que ela não seja influenciada aí negativamente pela sociedade. Bem, o estado de natureza, então, inspira duas propostas para o Rousseau. A primeira proposta de ordem política. Então a questão é, se o homem, quando vive com outros homens, num processo civilizatório, adquire vícios, se torna corrupto, se torna impuro, como que ele consegue viver em sociedade? Aí que está. Rousseau vai explicar que quando uma civilização é construída, estabelece-se um contrato social entre as pessoas que compõem essa sociedade, essa civilização. Então, a ideia de ordem política é o seguinte: quando a sociedade se forma, os homens estabelecem um contrato social. Então, o que tem nesse contrato social, basicamente? Primeiro, esse contrato social traz as leis, normas vigentes na sociedade, as leis civis, as normas que devem ser respeitadas para que haja convivência, e, obviamente, vai trazer também a questão da autoridade. Então, vai existir uma autoridade responsável por sanar esses problemas, essas questões de natureza social. Aí, né? Então, a autoridade é exercida pelo poder soberano daquele que governa. Agora, essa sociedade, mesmo
com a existência de um contrato social, ela tende a ser uma sociedade desigual. A desigualdade entre os homens é algo que vai acontecer, e o Rousseau até culpa uma certa instituição aí por essa desigualdade, que é a propriedade privada. Então a observação aqui é que a existência da propriedade privada vai ampliar esses processos de desigualdade na sociedade, vai torná-lo comum. Rousseau vai dizer: a desigualdade social existe quando alguém diz, isso é meu. Aquilo que estava disponível em sociedade passa a pertencer a uma pessoa. E em termos materiais, essa pessoa então tem algo que outras não têm. Então a propriedade privada estimula a desigualdade social. Okay. Bem, uma outra proposta de ordem pedagógica. Então aqui, para os homens conseguirem viver bem, apesar das suas dificuldades, dos seus vícios, o Rousseau propõe uma proposta de ordem política, é o contrato social. E de ordem pedagógica, ele vai explicar suas ideias pedagógicas na obra Emílio, ou da educação. Tá? Então quem é o Emílio? Emílio é um garoto também que tem um preceptor, só que nesse caso o preceptor, o Rousseau se faz passar por esse preceptor, a pessoa que orienta, que educa o Emílio, esse garoto, né? E a educação do Emílio é uma educação que tem alguns valores. A educação proposta por Rousseau, né, ao Emílio, que o preceptor propõe ao Emílio, a criança, é uma educação com propostas bem marcantes. Por exemplo, a criança tem que ser atendida com relação aos seus interesses. Então a educação tem que se voltar para os interesses da criança, porque quando ela é atendida com relação aos seus interesses, a chance dela aprender, dela se interessar realmente em aprender é maior. Uma outra coisa, a criança tem que ter liberdade para aprender, ela tem que ter liberdade para se expressar, ela tem que ter liberdade para se relacionar. É preciso que se valorize a infância. A infância é uma etapa da vida que deve ser valorizada, segundo o Rousseau. Um outro ponto é a ideia de se proteger a criança dos vícios dos adultos. Então, alguns pontos aqui merecem destaque. Alguns pontos nessa obra. Por exemplo, o castigo. Como que é vista essa ideia do castigo? Então, quando uma criança comete alguma coisa errada, o Rousseau vai ser contra o castigo, a ideia de punição. Tá? Então, o castigo aqui como ideia de punição. Então, o Rousseau é contra essa ideia de punição. Por quê? Porque a criança enxerga o castigo como uma injustiça. Criança enxerga como uma injustiça, que é um valor ruim, né? Negativo para a sociedade. É um valor negativo para a sociedade. Da sociedade. Né? Então você já começa a viciar a criança, oferecendo uma postura que os adultos oferecem mutuamente. Né? Então, qual seria a melhor ideia? Se o castigo não é bom porque ele leva a criança ao ressentimento e a entender aquilo como algo injusto, o que é interessante que se faça? É interessante que, a partir do diálogo, o adulto possa mostrar para a criança que ela errou. E assim, a partir dela mesma, ela perceber o erro e buscar fazer da forma correta, procurar não errar mais com relação a determinada situação. Então, a criança tem que ser levada a pensar sobre as consequências desagradáveis que a ação dela provocou. Essa é a solução para
O Rousseau levar a criança a compreender as consequências desagradáveis decorrentes da sua ação. Bem, existe uma série de situações, né? Por exemplo, o Rousseau defende que a mãe amamente a criança com leite materno. O Rousseau, por exemplo, é contra aquela ideia de enfaixar a criança quando ela é muito nova, porque na época tinha uma ideia de se enfaixar a criança quando é nova para que ela adquirisse postura. E o Rousseau é contra isso porque ele já vê que isso tira já desde cedo a liberdade da criança, né? Então, são alguns pontos. Um outro ponto é a aproximação muito intensa dos pais. Então, o Rousseau também é contra essa aproximação muito, assim, de dependência dos pais. Por quê? Porque os pais, obviamente, vão ser muito protetores. Então, quando a criança precisar passar por situações difíceis que são necessárias na vida, os pais tendem a proteger ou eliminar essas situações. Então, o Rousseau entende que a criança não tem que ficar muito tempo com os pais justamente por causa disso. E o preceptor seria, então, a pessoa adequada por ele ter essa visão, né? Qual outro ponto que é interessante? A questão da virtude e do vício. Então, nessa relação virtude e vício, Rousseau ensina: o importante não é levar a criança a ter virtude, mas fazer a criança a afastar-se do vício. Então, o mais importante não é levar a criança a ter virtude, mas afastá-la do vício. Ok? Ponto importante aqui. Por quê? Porque levar a criança à virtude também pode levá-la à vaidade, né? Então, é importante que não se corra esse risco. Levar a virtude de uma forma inadequada pode transformar a criança numa criança vaidosa, e aí já não seria mais virtude, seria vício. Outro ponto é a religião. Também faz parte da educação aí da criança. Então, o Rousseau acha que a criança não deve ser exposta à religião desde muito cedo. Ela deve ser exposta à religião a partir do momento que ela atinge a idade da razão. Por quê? Porque quando ela atingir a idade da razão, ela vai ter uma compreensão de Deus com base na pura razão. Tá? Então, aqui, ó. Então, a religião deve ser oferecida à criança a partir da idade da razão. Compreensão de Deus a partir da pura razão. Por quê? Porque quando a criança é muito pequena e ela não tem condições ainda de entender esse lado mais metafísico de Deus, céu, inferno, essas coisas todas, ela é iludida com símbolos. Então, anjos, a existência de anjos, do diabo, de demônios, de um céu, de Deus como um ser velhinho e barbudo. E isso tudo o Rousseau vê como uma grande mentira, porque não é algo que se prova, é algo meramente metafísico. Então, é importante que, e até vai até além, né, da metafísica, em certo sentido, mas então é importante que a criança não fique sendo iludida dessa forma. Em suma, gente, eu vou ler um trecho para vocês aqui interessante,
para a gente concluir essa ideia, né, essa filosofia do Rousseau voltada para a educação. De modo geral, podemos dizer que a proposta pedagógica de Rousseau consiste em deixar o educando o máximo possível junto à natureza e afastado da civilização, de modo que seu caráter natural, essencialmente bom, não se corrompa. Então, assim, é uma coisa interessante, né, porque protege realmente a criança de vícios e tudo mais, só que nós vivemos em sociedade. E em um determinado momento, essa criança ela precisa viver em sociedade. E hoje nós sabemos que ela precisa viver cada vez mais cedo em sociedade. Então cabe aos pais e à escola, desde cedo, já ensinar a criança a ter, sim, suas virtudes, a ter postura, a se desenvolver, a compreender a realidade para ativamente, autonomamente, ela saber tomar seus direcionamentos, suas decisões, criar sua personalidade. Então não tem como. Acaba sendo uma situação até um pouco utópica do Rousseau, você criar uma criança mais próxima do estado natural e distante da civilização. Fica muito difícil. Uma outra corrente que a gente vai estudar, e aí nós vamos além do iluminismo, né? A gente vai passar agora do iluminismo, é o positivismo. Então vamos dar uma analisada aí no positivismo. Eu acho que você já anotou tudo isso aqui, né? Vou apagar tudo, ó. Positivismo. O positivismo surge no século XVIII e vai ser muito forte no século XIX. E é uma corrente, gente, que nasce a partir, a grosso modo, tá, do iluminismo e da Revolução Industrial. A partir do iluminismo e da Revolução Industrial. Então, o iluminismo e a Revolução Industrial são marcados por essa ideia de desenvolvimento, razão e desenvolvimento. Então, o homem, quando se organiza racionalmente, ele consegue se desenvolver. E a ideia do positivismo vai justamente passar por esse caminho aí, né, da conquista da racionalidade e da capacidade de se desenvolver, da sociedade se desenvolver a partir da racionalidade. O principal precursor aí, teórico do positivismo foi o Auguste Comte. O Auguste Comte, que tem um nome bem comprido, se eu não estou enganado, é Auguste Marie François Xavier Comte. É um nome bem comprido aí, o francês Auguste Comte, que é visto por muitos autores na sociologia, na história da sociologia e da filosofia, como o pai da sociologia, né? Embora tenha contribuído aí com o pensamento filosófico, como nós vamos ver. Então ele deu início a essa filosofia positivista e ele vai entender que é muito importante que se desenvolva uma ciência voltada para a sociedade. E é justamente isso que a gente vai tentar entender aqui. Então, veja, as sociedades, para o Auguste Comte, estão em processo de evolução. Tá? Então, vamos lá. Sociedades estão em processo de evolução. Todas vão evoluir. Todas vão evoluir. Umas vão demorar mais, outras vão demorar menos. Depende da capacidade de racionalização e de organização dentro dessa sociedade. Tá? Mas o sentido da sociedade, o caminho que elas vão percorrer é sempre um caminho da evolução. Mas para isso, elas vão passar por 3 estados. É a famosa teoria
da lei dos três estados. Teoria da lei dos três estados, ok? Vejam lá. Os três estados indicados pelo Comte são esses. O estado teocêntrico, aqui, vamos dar um outro nome aqui, um nome mais adequado. Estado em que a vigência de um pensamento mais religioso, né? Estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo ou científico. Vamos lá. O que quer dizer isso? Eu vou tentar dar um exemplo bem simples, tá? Então, o estado teológico, metafísico e positivo é a forma como os homens querem explicar a realidade. Então, é o estágio em que a sociedade está e, a partir desse estágio, dessa cultura, ela quer explicar a sociedade, a realidade, os fatos e tudo mais. Então, veja como exemplo a chuva. O que é a chuva no estado teológico? No estado teológico, a chuva é causada pela vontade divina. Então, no estado teológico, as leis naturais e sociais são regidas pela vontade divina, pela vontade dos deuses ou de um deus. Depende da sociedade, se é uma sociedade politeísta ou monoteísta. E ainda, em comunidades primitivas, o Auguste Comte vai encontrar também a prática do fetichismo, que são determinadas práticas totalmente baseadas em crenças, e que são muito presentes, muito comuns na sociedade. Exemplo, em sociedades africanas que adotam o voodoo, né? A pessoa tem como manipular alguém, atingir alguém a partir de um boneco. Então é mais ou menos isso. Isso faz parte de um pensamento fetichista. Então, num primeiro estágio, as sociedades tendem a viver isso aqui, né? Um estado teológico. Tudo se explica a partir da vontade divina. Ok? É muito comum aqui os mitos. Existência de mitos, né? Narrativas que normalmente vão falar sobre deuses e tudo mais. O outro estado é o estado metafísico. O estado metafísico é uma tentativa de superar o estado teológico, mas sem condições concretas para isso. Então, o Auguste Comte vai entender que o estado metafísico é um estado de meras divagações. Então, tudo que vai ser explicado tenta-se por meio de ideias, vamos dizer assim, de ideias que não podem ser comprovadas. Está tudo num plano abstrato, numa dimensão abstrata. Então, cabe a nós simplesmente imaginarmos as respostas sem ter condições de prová-las. Tá? Então, fenômenos físicos, não há uma explicação muito coerente. Tudo que tenta explicar um fenômeno físico, no caso a chuva, acaba sendo uma mera divagação e algo meramente abstrato. Mas o ser humano desenvolve, então, essa capacidade de reconhecer em si a razão e, a partir da razão, busca explicações. Então, no estado positivo, é o estado científico, o estado da ciência. É o estado científico e é o estado da razão. Então, o homem encontra explicações racionais para os fenômenos naturais e sociais. No estado positivo,